Quarta-feira, 22 de julho de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada, filtrada. Então já dá aquele like, favorito Café no seu player de podcast ou no YouTube para receber notificação toda manhã bem cedinho. Hoje eu vou falar sobre Roger Federer, que vai ser imortalizado no Hall da Fama esse ano, e o começo, né, dessa história do Federer no tênis profissional. Vou falar um pouquinho sobre isso. Vou falar também sobre o Orlandinho em Estoril. Ele jogou a chave de simples ontem contra o Nuno Borges, e depois vou responder as perguntas que os apoiadores mandaram. Mas por que falar de Roger Federer agora? Porque o Hall da Fama Internacional do Tênis começou a postar uma série de vídeos chamada Road to Newport, e ontem foi o primeiro episódio lembrando da vitória do Federer sobre o Sampras em Wimbledon 2001. Ali, para muita gente, foi o surgimento do Federer como um tenista capaz de coisas grandes, capaz de ganhar de adversário de peso. Óbvio que ele não apareceu do nada, ele ali já tinha 19 anos, já tinha sido número 1 do mundo juvenil, ele era número 15 do mundo, né, no ranking profissional, adulto, então não é que era um desconhecido completo, mas ele já estava no radar do tênis. Mas a gente está falando de 2001, uma época com menos internet, uma época que não tinha jogo em streaming, não tinha muitos jogos para a gente ver e para os tenistas verem dos seus adversários. E aí ele chegou lá e ganhou do Sampras, que era heptacampeão, que não perdia lá desde 96, ele foi campeão em 97, 98, 99 e 2000, era favorito para ganhar esse jogo do Federer, evidentemente, mas é um jogo que tem uma vibe de passagem de bastão e é lembrado até hoje, e é usado até como referência. Lembro que quando o João Fonseca derrotou o Djokovic em Roland Garros, muita gente citou essa partida do Federer com o Sampras como se fosse algo parecido, um momento de passagem de bastão de um veterano para um tenista mais jovem. Situações um pouco diferentes, porque o Djokovic não era o campeão de Roland Garros, não estava ali defendendo o título, mas era um cara muito mais experiente, o cara que mais título de slam tem na história do tênis masculino, então tem um peso ali, uma relevância. Foi algo muito grande, já cansei de falar aqui, o que o João conseguiu fazer ali. E esse jogo entre Sampras e Federer, ele é interessante. Eu parei para rever ontem à noite, antes de gravar esse podcast, e reler algumas coisas, porque quis lembrar, e é uma semana fraca de notícias quentes, então tem pouca coisa para conversar, e acho que vale a pena resgatar episódios assim. Mas é interessante porque a gente está falando de um jogo de 25 anos atrás, de um Sampras que jogava fazendo saque e voleio o tempo todo, e de um Federer que naquela época também fazia isso. Não 100% das vezes, mas na maioria das ocasiões, em Wimbledon. E ele conta nesse vídeo que ele gravou para o Hall da Fama, tá lá no canal do YouTube, no canal do Hall da Fama no YouTube, então vocês podem ir lá ver. É um vídeo curtinho, 2 minutos e pouco, mas ele fala que ele estava feliz só de estar batendo bola com o Sampras no aquecimento, né? Que ele, quando olhou a chave, sabia que tinha uma chance de enfrentar o Sampras, que foi vencendo, mas que quando chegou no dia desse jogo ele estava, né, as mãos dele estavam geladas, ele estava, né, contente só de estar ali, e de repente foi, né, as coisas foram acontecendo, ele ganha o primeiro set num tie-break duro, e vai ficando claro que ele tem condições de vencer, né. O Sampras, aliás, ele era, né, rei de Wimbledon e campeão do torneio, mas ele não era número 1 do mundo, é bom lembrar disso, né? Nessa época o número 1 do mundo era o Guga. A gente está falando de junho de 2001, o top 5 tinha Agassi, Safin, Ferrero e Hewitt nessa ordem, né? 2, 3, 4 e 5. Então a gente olha para isso aí, a gente já via uma transição do tênis, né, agressivo, subindo a rede, para um tênis sendo dominado por tenistas que jogavam mais da linha de fundo, trocando mais bola, rallies mais longos. E esses 5 faziam isso. O Sampras era quase a exceção que comprovava a regra, né? Embora ele tenha perdido esse jogo para o Federer
que jogava subindo a rede, e o campeão desse ano foi o Vanicevic, que era um cara que tinha um saque monstro, também subia a rede, e a final foi contra Patrick Rafter, que era outro cara que subia, né, sacava e voleava. Mas a gente está falando de Wimbledon. O resto do circuito, a gente já viu o Sampras tendo muito mais dificuldade de vencer em quadra dura, contra caras que trocavam bola, contra um Hewitt da vida. Então o Agassi estava num momento muito bom, na retomada de carreira, ele era um cara que jogava do fundo de quadra, então tinha isso, né? Mas o ano seguinte, 2002, é aquela final entre o Hewitt e o Nalbandian, que o Hewitt é campeão, e muita gente na época falava, e eu acho que hoje ainda tem um pouquinho desse simbolismo de que, olha, a partir daqui o tênis é de quem joga do fundo de quadra até em Wimbledon. Porque foram dois caras, né, que jogaram do fundo de quadra o torneio inteiro. Óbvio que os dois sabem o que fazer na rede, os dois sabem volear, os dois têm um tênis completo, tinham já, mas jogavam muito mais do fundo de quadra do que na rede. Isso foi 2002. Né? Óbvio que 2003 o Federer é campeão, e aí ele vai, né, reinando em Wimbledon até aquela final de 2008, que ele perde para o Rafa, mas o próprio Federer passa a jogar subindo menos a rede. Né? Quando o Federer se torna número 1 do mundo, acho que ele processa ali que para ele seria mais fácil vencer assumindo menos riscos, correndo menos riscos, e correr menos riscos na época significava dominar o jogo do fundo de quadra, que ele era plenamente capaz de fazer. Tanto que os anos de 2005 e 2006 ele joga muito mais do fundo de quadra do que na rede, e são anos que ele tem os melhores números da carreira, são números assombrosos. Mas voltando a esse jogo de 2001, eu fui olhar a biografia do Sampras, que é um livro chamado A Champion's Mind, que o Sampras escreveu com o Peter Bodo, um jornalista americano das antigas, um cara que tem um texto delicioso de ler, sabia usar as palavras, sabia se expressar muito bem, e era um cara que não escrevia só sobre tênis, mas escrevia muito bem sobre tênis, acompanhava o circuito. Para o pessoal mais velho, que nem eu, que acompanhou muito o auge da rivalidade Federer e Nadal, o Peter Bodo escrevia textos brilhantes sobre os dois, assim, era muito gostoso ler as colunas dele, uma semana sobre um, uma semana sobre outro, às vezes sobre jogos entre eles, era muito legal. E o Peter Bodo publica esse livro junto com o Sampras em 2008. Na época o Sampras ainda era o recordista de títulos de slam no tênis masculino. E o Sampras fala desse jogo como uma partida contra um jovem suíço de quem eu tinha ouvido falar coisas boas, mas que oscilava muito. E eu esperava ganhar, mas logo cedo na partida vi que estava jogando contra um menino com um jogo completo. Eu traduzi que eu como menino, ele fala kid, né? Um jovem, um garoto, um menino. E o Sampras relata que o Federer começa o jogo sacando bem, batendo forte na bola, subindo para a rede, e o Sampras escreve assim, de uma maneira que ele não faria mais em Wimbledon alguns anos depois, que é uma grande verdade. E o Sampras não entra muito em detalhes sobre a partida, é uma partida de 5-7, que termina 7-5 no quinto para o Federer. Ele só diz que teve uma pequena chance de um breakpoint no quinto set, não aproveita essa chance e acaba sendo quebrado no final, que o Federer jogou bem, né, nessa reta final, e de fato jogou bem. Essa quebra, esse match point, ele é um winner de devolução de direita na paralela, um ponto lindíssimo, de direita, claro, né, que tinha que ser de direita. E o Sampras relata que, assim, o que eu gosto nesse livro, aliás, é que, assim, ele é um livro, como eu falei, publicado em 2008, ou seja, muito antes da gente imaginar que o Federer chegaria a 20 slams, embora ele estivesse se aproximando do recorde do Sampras, que era de 14 na época. E o Sampras diz que a derrota doeu, mas que ele gostou do estilo daquele garoto, né, e que olhando para trás foi um momento de passagem do bastão. Isso palavras do Sampras, não sou eu que estou falando aqui, embora eu concorde, já tenha falado isso antes. Mas é muito interessante ler essas passagens e ver como é que o Sampras viveu esse momento. E acho que uma coisa interessante, que acho que vale para a gente repensar esse tipo de comparação por idade, do tipo, mas fulano ganhou X títulos ou X slams quando tinha X anos, e isso significa que... Não significa. Né? Esses feitos por idade eu acho que não são
indicativos definitivos de grandeza ou de futuro brilhante ou de nada, né? Para mim não é, para mim não são, tá? E o Sampras lembra que o primeiro slam dele veio no 8º slam que ele disputou, e que o Federer precisou de 17 slams para ganhar o primeiro slam dele. Então, o que isso significaria, né? Nada, absolutamente nada. E eu acho interessante isso, né? Vindo de um cara que tem que ter uma perspectiva um pouquinho mais ampla do que um fã de tênis que está na internet jogando um monte de informação, jogando um monte de números, e às vezes sem interpretar esses números, porque essa coisa da idade não é muito diferente do que qualquer outra comparação que a gente faz entre tenistas de gerações diferentes. Porque quando a gente fala, fulano ganhou 10, 12, 14 slams, mas jogou com quem? Jogou até quantos anos? Jogou quantos torneios? Em que pisos eram os torneios na época? O que isso significa? O que não significa? Tem muita coisa aí que é difícil de equiparar. O Nadal, quando chega no circuito, ele tem um Sampras para derrubar. Se ele não tivesse um Federer para derrubar, perdão. Se ele não tivesse um Federer no caminho, de repente ele teria 2 títulos de Wimbledon a mais. E mais cedo. Então, mas o que isso significaria? Então, o Alcaraz e o Sinner tiveram um Djokovic no caminho? Sim, tiveram um Djokovic no caminho. Mas o Djokovic que perde a final de Wimbledon para o Alcaraz era o melhor Djokovic da história? Como o Federer era o melhor Federer da história quando o Nadal derrota ele em Wimbledon. E eu digo da história até aquele momento. Eu acho que o Federer de 2017, por exemplo, é muito superior ao Federer de 2008. Como o Nadal de 2017 era superior ao Nadal de 2008. Mas o Nadal tinha como obstáculo o melhor Federer visto até então. O Sinner e o Alcaraz, será que viram o melhor Djokovic até então, ou o Alcaraz quando ganhou aquele primeiro Wimbledon, ou o Sinner depois também? Eu acho que não. Então esse tipo de comparação é cruel, é canalha. Se a gente ficar olhando só o número, a gente vai pirar. E se a gente quiser equiparar coisas, a gente vai pirar também, porque de uma forma justa não dá. Isso é assunto para o café de boteco, para o fim do podcast, que é aquela sessão que eu faço, né, mais em tom de brincadeira ou de descontraída, porque, cara, falar sério é difícil, é muito difícil, né? E sim, aquele jogo marcou essa passagem de bastão, né? O Sampras, ele passa o ano de 2001 inteiro sem ganhar nenhum slam e volta a vencer o US Open de 2002, que é aquele que ele vence e para de jogar, né? Não aparece mais no circuito. Aquele US Open de 2002, aliás, ele ganha do Agassi na final, foi uma final muito legal de ver, um nível muito alto, mas ganha a semifinal do Cian Schalken, que é um nome que pouca gente lembra. Outro dia a gente estava falando do Schalken, até eu, o Dalcin e o Paulo Cleto. Depois que a gente acabou de gravar o podcast Tênis Brasil, a gente ficou falando sobre alguns episódios e tal, e o nome do Schalken veio à tona. E eu fui ver esse US Open, o Schalken não só fez a semi ali, mas ele fez uma campanha espetacular. Ele eliminou o Guga naquele torneio, nas oitavas de final, né? Mas ele passa pelo Philippoussis, pelo Lubitsch, pelo Sagsyan, antes de pegar o Guga, e depois do Guga ele ainda passa pelo Fernando Gonçalves nas quartas de final. Então foi uma campanha brilhante do holandês ali. E o Guga nessa época, o Schalken era cabeça de chave, o Guga não era, né? O Guga já tinha operado o quadril, tinha caído um pouco no ranking. Mas, voltando a falar do Federer, para terminar aqui essa parte, ele entra no Hall da Fama esse ano. A cerimônia vai ser na sede do Hall, em Newport, em Rhode Island, nos Estados Unidos. É uma cidadezinha no nordeste americano, uma cidade, né, de veraneio, de gente rica, uma cidade com um monte de mansão, 3 praias chamadas First Beach, Second Beach e Third Beach. Tem outras praias também. E essas praias também têm outros nomes, mas são popularmente chamadas de First, Second e Third, porque você segue a rua e você passa pelas 3. É um lugar bem fofo, bem simpático, bem bonitinho, mas é um lugar para quem pode bancar aquilo lá, não é para qualquer um. Né? Na época que eu fui, quando o Guga entrou no Hall da Fama, isso foi 2012, essa cerimônia acontecia durante o ATP 250 de Newport, que na época era um ATP 250, agora virou um Challenger.
E era um ATP atípico, incomum, não só porque era na grama, mas porque ele era depois de Wimbledon, ele era uma semana depois. E em outro continente, né? Então, completamente fora dos padrões do calendário. Normalmente, né, você tem o Slam terminando uma sequência de um piso, mas tinha Newport ali para fechar essa passagem da grama com uma cerimônia de Hall da Fama. E era um ATP 250 que era muito simplesinho, mas muito bem organizadinho, tudo feito com a ajuda de voluntários. E sempre tinha um jogador ou outro muito bom, porque sempre tinha alguém querendo caçar alguns pontos na grama, né? E sempre ia um sacador bom, ou 2 sacadores, ou 3 sacadores, ou alguém que sacava e voleava. Esse torneio de 2012 que eu fui, o Isner foi campeão, ele ganhou a final do Lleyton Hewitt, e inclusive o jogo de oitavas de final do Isner é contra o Nicolas Mahut, aquele mesmo de 2 anos antes, aquele jogo de 11 horas. Esse jogo em Newport foi 6-2, 7-6 ou 7-6, 6-2. Não durou nem 2 horas, foi super rápido. E o Isner terminou campeão. Eu lembro que eu entrevistei nesse torneio o Michael Russell, aquele que perde aquele jogo com match point do Guga em Roland Garros. Ele estava jogando ainda, né? Hoje ele virou técnico. Entrevistei o Nishikori. O Nishikori tinha jogado com o Guga um torneio de duplas alguns anos antes. Também, né, peguei alguma frase do Nishikori sobre Guga. Entrevistei o Lleyton Hewitt, que foi muito simpático, surpreendentemente. Foi muito legal, foi muito receptivo a falar não só dele, do torneio, mas do Guga também. Então, foi uma passagem legal, assim, foi uma passagem divertida. Tenho histórias interessantes de lá, comendo lagosta, perdendo meu celular. Perdi meu celular dentro de um táxi, levei 3 dias para recuperar, foi uma loucura. A Clarissa Machado, assessora do Guga, sabe essa história. Foi nossa, um drama. E era um iPhone novinho, meu Deus do céu, o desespero que foi. Né? E na época não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, tinha que ligar para a empresa de táxi por telefone para pedir, para negociar, nossa senhora. Né? E os táxis eram por rádio, então você tinha que ligar para a base ligar para o taxista ter a boa vontade de procurar o celular, nossa senhora. Mas eu recuperei meu celular, voltei com ele, voltei de Newport com ele. E, bom, é isso, né? O canal do Hall da Fama no YouTube vai soltar outros episódios dessa série com o Federer, são 6 episódios, e até esse fim de semana, né, da cerimônia, que vai ser no fim de semana de 27 a 29 de agosto. Então, fiquem de olho no canal do Hall da Fama, porque é legal, eles produzem coisas interessantes. De tempos em tempos, não é só nessa semana que antecede o torneio, não. O evento, tá? E outro assunto que eu queria abordar hoje é a atuação de Orlandinho no ATP 250 de Estoril. Ele que na carreira só tinha um jogo de chave principal em ATP até hoje, que tinha sido um Brasil Open 2017. Ele perde para um português, inclusive, para o Gastão Elias. E jogava, né? Ele sempre vem jogando um quali de ATP, aqui e ali, né? Sempre que abre uma vaga. Só que o timing desse ATP 250 de Estoril é que é curioso, porque ele vem logo depois desse papo de reduzir o circuito de dupla, de reduzir o prize money, de que alguns simplistas acham que duplistas não têm talento e tal. E o Orlandinho foi lá, deu um pouco de sorte, é verdade, porque ele entra nesse quali como alternate, e na primeira rodada o adversário abandona, mas na segunda ele vai lá, ganha do Clément Abou, classifica e virou uma coisa, né, um assunto, porque é um duplista furando um quali de simples de um ATP. E inclusive eu vi pedaços desse jogo ao vivo, e na transmissão a gente ouvia o narrador do feed mundial falando que toda vez que aparecia algum duplista para ver o jogo, né, e tinha alguns, né, na beira da quadra, o narrador falava que o Orlandinho era como se fosse um representante dos duplistas ali em quadra, como se ele estivesse jogando aquela partida por todos os duplistas. E foi uma atuação bastante digna do Orlando. Ele perde 6-3, 6-3, mas joga pontos bonitos, fez até inclusive um ponto ali com um efeito, uma curtinha, que foi parar nas redes sociais do Tennis TV, e ele inclusive faz uma piada, né? Só precisei de 28 anos e uma partida de chave principal nas simples para isso acontecer. Não sei se o social media do Tennis TV não entendeu a piada, o sarcasmo, ou se entendeu, levou de boa, mas até repostou o vídeo destacando esse comentário do Orlandinho.
Mas foi legal o resultado, né? Agora vamos ver, ele e o Matos, eles são cabeça de chave 2 nas duplas, e vamos ver se eles ganham, né? Porque em ATPs, se eu fiz a conta certa, em torneios de nível ATP, eles têm 10 derrotas seguidas já, né? Contando slams e ATPs. Eles ganharam alguns jogos em Challengers, inclusive foram campeões em Braunschweig pouco mais de uma semana atrás, mas em ATPs as coisas não estão acontecendo. Lembrando que o Rafa hoje é número 38 do mundo em duplas, ele é o número 1 do Brasil, o Orlando é o 44, depois vem Marcelo Melo, 54, Demo 65 e Romboli 82. Para terminar, vamos para as perguntas dos apoiadores. Tem 2 perguntas aqui de 2 Matheus diferentes, Matheus Martins e Matheus Macedo. Do Matheus Martins é longa, eu vou tentar resumir aqui. Mas ele fala que estava vendo o documentário sobre a Navratilova e a Evert, que foi, né, o assunto do Café com Consciência de ontem, e ele disse que, né, chamou a atenção o quanto o tênis mudou daquela época para hoje, e que nem precisa voltar tanto no tempo, né, vendo jogos de Federer e Nadal, já tinha muitas diferenças em relação ao tênis atual. E que no ponto de vista dele tinha uma certa beleza e um refinamento técnico que parecem faltar hoje. Esse é um ponto interessante. E a questão dele, ele até coloca aqui que não é sobre o que é melhor ou pior, mas tem a impressão que parece haver algo ausente quando comparamos o tênis atual ao de alguns anos atrás, e que isso acaba impactando até a prática recreativa. Tem a impressão que todos querem bater o mais forte possível na bola, esquecendo outros aspectos importantes do jogo. Gostaria de saber o que você pensa sobre essa evolução do esporte. Ele deixa até a evolução entre aspas aqui. Sabe o que eu acho, Matheus? É que a velocidade tira um pouco essa impressão de arte, de refinamento da coisa, sabe? E acho que isso vale para todos os esportes, para futebol, para vôlei, para basquete. Quando a coisa fica muito rápida e muito forte, a gente tende a ver menos ou perceber menos a dificuldade ou o talento, a coisa mais artística sabe, o aspecto mais artístico da coisa. Acho que no tênis acontece um pouco disso, né? Tanto que se a gente pegar esses jogos da Evert Navratilova, você vê muito mais toque, né, do que pancada. Eu acho que hoje o talento, o refinamento que você fala, existem. Só que talvez seja menos difícil de perceber porque acontece uma velocidade acelerada, né? Continua sendo bonito você ligar um jogo de Wimbledon e ver o Dimitrov voleando, você vê o Alcaraz fazendo curtinhas e indo à rede, fazendo voleios difíceis, o Djokovic fazendo coisas assim também. Eu acho que isso ainda existe, acho que o tênis não perdeu. Só acho que é um pouquinho mais difícil de perceber porque tudo vai acontecendo mais rápido e com mais força, sabe? Então, quando tudo acontece mais rápido, a gente acho que tende a perceber menos. Pelo menos meu ponto de vista da coisa, sabe? Eu não acho que existe menos talento, menos toque do que antes. Eu só acho que hoje talvez aconteça com menos frequência, aconteçam com menos frequência ocasiões, momentos da partida em que isso fica muito, muito, muito nítido. Mas eu acho que precisa de um talento enorme, de um refino para você devolver saque de dentro da quadra, para você, sabe, fazer certos tipos de voleio que de repente não são voleios plasticamente bonitos como Sampras e Federer, que minha TV tá ligada aqui agora enquanto eu tô gravando, ou quanto Navratilova e Evert. Mas acho que continua muito difícil e muito bonito ver. Só que talvez o aspecto plástico não seja tão escancarado por causa da velocidade e da potência que o tênis de hoje tem. Tá? Mas é como eu vejo a coisa. E a outra pergunta é do Matheus Macedo, ele quer saber o seguinte: considerando o cenário que temos hoje, qual seria o maior jogador nascido na década de 90? Zverev, Medvedev ou Thiem? Ou outro nome? Eu sou péssimo com essa coisa de nascido em década tal. Porque eu sempre tenho que fazer a conta ao contrário, né? Isso significa o quê? Que nasceu na década de 90, eu tenho que pensar nos tenistas que tem de 35 para cima. É isso? Porque, né, a gente está em 2026, então 35, 36 anos, né? Dos 3 que você citou, certamente o Zverev, em termos de currículo, né? Eu acho que o Thiem fez coisas bem grandes,
E eu acho que o Thiem é comparável com o Medvedev, porque o Thiem teve uma carreira que acabou sendo encurtada, mas o que o Thiem fez no Saibro, a quantidade de vezes que ele derrotou Nadal no Saibro foi impressionante. Ele fez ali 2 finais seguidas de Roland Garros contra o Rafa, fez uma semi também contra o Rafa, né, derrotou Djokovic, ganhou um Slam, fez uma final de Slam na Austrália também contra o Djokovic, teve ganhando 2-1, se não me engano. Então o Thiem tem um currículo bem impressionante. Aqui parou de jogar há algum tempo, ficou um tempo com a lesão do punho, e isso parece já muito distante, né? Dá a impressão que é um passado muito distante. Só que ele está nessa faixa etária aí. O Medvedev também tem um Slam, e o Zverev é aquela coisa que eu venho falando desde Roland Garros. Ele tem um currículo que é muito melhor que muita gente, mas não tinha um Slam, agora ele tem um Slam. E agora ele tem 4, 5 finais de Slam? É isso? Ou foi o Wimbledon foi a terceira? Eu não lembro agora, ele perde a final de US Open, perde a final de US Open pro Thiem, perde a final de Roland Garros pro Alcaraz, perde uma final de Australian Open pro Sinner, ganha Roland Garros e perde essa de Wimbledon agora pro Sinner. São 5 finais de Slam já pro Zverev. Então aí você bota a medalha olímpica, 2 ATP Finals, são 2 ATP Finals, né, sei lá. Não sei quantos Masters 1000, acho que de currículo e de feitos o Zverev sobra nesse grupo. Não me lembro de alguém perto dele. Então acho que a resposta para mim é Zverev, tá bom? É isso, né, gente? Obrigado para quem ouviu até aqui. Não esqueçam, deem like, seja no YouTube, seja no Spotify, comentem, compartilhem, passem adiante o podcast, quem estiver gostando. E volto amanhã, talvez com o episódio do Pride Open. Eu preparei aqui um roteiro para contar um pouquinho da minha história com o Pride Open e um pouquinho da minha jornada. Não sei se amanhã ou depois, mas vai ter um episódio especial para falar disso. Já que é uma semana assim de menos resultados de destaque no tênis, torneios não tão relevantes, assim. Acho que é uma semana boa para fazer isso, para contar uma história um pouco diferente. Vai ser um episódio muito mais pessoal do que o que eu costumo fazer. Mas quem quiser mandar a sugestão para cafezinho de boteco, para listas, para curiosidades, pode mandar também que a gente faz. Beleza? Um abraço!